Olá, crianças, boa tarde, sejam todas bem-vindas a mais uma aula de Educação Física em Casa. Na aula de hoje a gente vai continuar com o conteúdo de ginástica geral, tá? E o tópico a ser abordado na aula de hoje será a ginástica de trampolim. Então, no decorrer da aula, o professor vai orientar vocês a respeito desse conteúdo. Vamos lá. Tópico 1. A origem da ginástica de trampolim. A ginástica de trampolim foi criada por George Nissen, ginasta norte-americano e professor de educação física, na metade da década de 1930. Ele criou o esporte a partir de observações de trapezistas de circo que pulavam e faziam acrobacias na cama elástica de proteção, rede de segurança, localizada abaixo dos trapézios. George Nissen construiu uma cama elástica na garagem de sua casa e começou a praticar o esporte e pensar em suas regras, tá? Então aí nós temos um responsável, tá, por inventar esse esporte, que foi o George Nissen, tá? Ele nasceu nos Estados Unidos, ele era americano, né, porque hoje ele não está entre nós. Então ele teve a ideia através da observação dos trapezistas, tá, que se apresentavam no circo. Ele foi observar, ficou curioso, né, prestou atenção nas redes que esses trapezistas, né, saltavam, e foi para casa e teve a ideia de inventar o que hoje nós temos aí, a cama elástica, né? A chamada ginástica de trampolim, certo? Ó, a imagem dele aí, ó. Esse foi o responsável, né, por inventar a cama elástica, né? E hoje nós temos aí competições realizadas com a ginástica de trampolim, tá? Ele nasceu em 1914 e veio a falecer em 2010. A ginástica de trampolim mistura esporte com acrobacias e espetáculo. Neste esporte, o ginasta deve fazer saltos e acrobacias no ar, pulando em uma cama elástica, que chama-se trampolim. Os saltos podem atingir cerca de 6 metros de altura. Os ginastas são avaliados, ou seja, ganham pontos por jurados de acordo com o nível de dificuldade, acrobacias e permanência no ar, tá? Nós temos uma imagem aí onde 2 atletas estão executando os movimentos acrobáticos, tá? Esses atletas, para competir, eles precisam treinar bastante, muito mesmo, tá? Para eles poderem, ao chegarem numa competição, poder executar os movimentos perfeitamente, tá? Eles devem pular, né? Eles devem realizar saltos, eles fazem giros, piruetas, enfim. Eles chegam até atingir a uma altura de 6 metros nos saltos. Vejam que para fazer tudo isso, eles precisam de muito treinamento. Regras básicas. Sabemos que todo e qualquer esporte, ele possui as suas próprias regras, né? E a ginástica de trampolim não é diferente. O ginasta faz uma preparação com 2 séries de 2 elementos, ou seja, saltos cada, tá? Ele vai realizar ali, ele tem um tempo para executar, tá, esses movimentos, e dependendo dos movimentos que ele for realizar, ele vai ser avaliado. Então tem as regras de avaliação, certo? Para ele poder obter uma nota. Através do desempenho dele, ele vai obter uma nota. Lembrando, né, que existem vários atletas competindo ao mesmo tempo.
Na fase de preparação, o atleta tem 1 minuto para fazer sua apresentação com saltos acrobáticos, ou seja, uma série. Se passar de 1 minuto, o ginasta perde pontos, tá? Então ele tem um tempo de 1 minuto, ele deve fazer aí alguns movimentos, né? Alguns saltos, alguns giros, e se ele ultrapassar esse minuto, ele acaba perdendo pontos. As notas são de 0 a 10. Essas notas são atribuídas por um júri. Júri é um grupo de juízes, né, que vai observar esses atletas realizando esses movimentos e, através do grau de dificuldade desses movimentos realizados, tá, esse júri, que são juízes, né, observadores, vão lançar uma nota ali. E no final da prova, eles vão somar com outras notas e vão dar uma classificação, né? Os atletas, eles vão ficar classificados em primeiro, segundo, terceiro, enfim, aquele que executar com perfeição, tá, a sua série, absolutamente ele vai ser o primeiro. E aquele que não realizar direitinho lá a sua série, ele vai ficar lá embaixo, vai ser o último. Os ginastas podem usar sapatilha específica, tá, para o esporte, ou meias, ou seja, ele pode usar a sapatilha, ele tem a opção de usar uma sapatilha ou meias. 3. Trampolim. O trampolim é composto por uma estrutura metálica de formato retangular. Nele, uma tela de nylon esticada é fixada por molas. Ele deve ter de 5,05 metros de comprimento por 2,91 metros de largura e 1,155 centímetros de altura, ou seja, ele fica bem acima do nível do solo, né? A 1,15 metros. Então ele é bastante grande, ele tem 5 metros de comprimento, mais de 5 metros de comprimento, quase 3 metros de largura e deve ficar acima de 1 metro do nível do solo. Então, para que você consiga fazer aqueles movimentos de salto, fazer a impulsão, né, na cama elástica, ela deve ser fixada em molas. É por isso que os atletas conseguem pular tão alto, porque a mola, tá, faz com que na execução dos movimentos ele chegue o mais alto possível. Aqui nós temos uma imagem de um atleta realizando um movimento. Vejam que todos os movimentos devem ser perfeitinho. Aí ele está com os 2 braços abertos, com as 2 pernas bem juntinhas e esticadas, né? As pernas devem acompanhar, tá, o nível da coluna, do corpo, do tronco, a cabeça também. Então ele tem que ficar retinho, da ponta do pé até a cabeça, com os braços muitas das vezes abertos, como está aparecendo aí na imagem, e muitas das vezes com os braços fechados, né? Tópico 4. A ginástica de trampolim nas Olimpíadas de 2016. Vocês sabem que as Olimpíadas de 2016 foi realizada aqui no Brasil, né? A ginástica de trampolim é bem recente no quadro de esportes olímpicos. Sua estreia ocorreu somente nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, ou seja, então ela foi incluída no ano de 2000, está bem recente. 20 anos atrás ela foi incluída nas Olimpíadas de Sydney. Nas Olimpíadas de 2016, as provas de ginástica de trampolim ocorreram na Arena Olímpica do Rio entre os dias 12 e 13 de agosto, tanto para o masculino quanto para o feminino. E nós tivemos aí os vencedores, né, das Olimpíadas no Rio, que foi o bielorrusso, o Ladislau Ranchorin, meu inglês não está tão legal quanto o da tia Martiane, ficou com a medalha de ouro na ginástica de trampolim masculino. Já no feminino, a ginasta canadense Rosana Macklin
foi quem conquistou a medalha de ouro. Então nós tivemos aí um bielorrusso, né, campeão da medalha de ouro na modalidade masculina, e na modalidade feminina uma canadense. Bom, agora nós iremos realizar a atividade. Temos 3 questões para vocês resolverem, tá? Tudo do conteúdo do texto. E vamos lá. Questão número 1. Quem foi o criador da ginástica de trampolim e em que ano ela surgiu? Você vai pesquisar lá no seu material, tá? Impresso, e vai responder. Na sua apostila vai estar lá as linhas para você completar. Questão número 2. Toda modalidade esportiva apresenta suas regras. Cite as regras da ginástica de trampolim. Questão número 3. A ginástica de trampolim é bem recente no quadro de esportes olímpicos. Apresente como se deu a sua estreia e quais atletas conquistaram as medalhas de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016. Tá? Daqui a pouquinho eu vou estar disponibilizando o vídeo para vocês dessa explicação e a atividade em PDF. Aqueles que precisarem impressa, é só vir na escola amanhã e tá pegando com a coordenadora, certo? Então a gente fica por aqui, a gente conclui a nossa aula de ginástica de trampolim e a gente volta a se ver na semana que vem, tudo bem? Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, crianças!